Capítulo 90. Transferindo responsabilidades. Os irmãos observadores do sábado que passam a responsabilidade de sua mordomia para as mãos das esposas, enquanto eles mesmos estão em condições de assumi-la, são insensatos e, ao transferi-la, desagradam a Deus. A mordomia do marido não pode ser transferida para a esposa. No entanto, acontece às vezes tal coisa, com grande prejuízo para ambos. Às vezes, o marido crente tem transferido sua propriedade para a companheira descrente, esperando assim satisfazê-la, desarmar-lhe a oposição e, finalmente, induzi-la a crer na verdade. Mas isso não é nada mais do que uma tentativa de comprar a paz ou subornar a esposa para crer na verdade. Os meios que Deus emprestou para levar avante sua causa transfere o marido para alguém que nenhuma simpatia tem para com a verdade. Que contas tal mordomo prestará quando o grande mestre exigir o que é seu com juros? Pais crentes têm frequentemente transferido sua propriedade para filhos descrentes, tirando assim toda a possibilidade de darem a Deus o que lhe pertence. Ao assim fazerem, eximem-se da responsabilidade que Deus sobre eles colocou e põe nas fileiras do inimigo meios que Deus lhes confiou para lhes serem devolvidos e empregados em sua causa quando deles o requerer. Não é plano de Deus que os pais, que estão em condições de dirigir seus próprios negócios, entreguem o controle de sua propriedade, mesmo a filhos que sejam da mesma fé. Raramente possuem eles a dedicação à causa de Deus que deveriam ter, e não têm passado pela escola da adversidade e da aflição, de modo a terem a mais elevada consideração pelo tesouro eterno e menos estima aos tesouros terrenos. Os meios colocados nas mãos de tais pessoas se tornam o maior dos males. É para eles uma tentação dedicar sua afeição ao que é terreno, confiar na propriedade e achar que eles pouco mais necessitam além disso. Ao ficarem de posse dos meios que não adquiriram com seus próprios esforços, dificilmente os usam sabiamente. O marido que transfere sua propriedade para a esposa abre para ela uma larga porta de tentação, quer seja ela crente ou descrente. Se é crente e de natureza mesquinha, inclinada ao egoísmo e a adquirir, a luta será muito maior para ela ao ter de manejar a mordomia do marido e a sua própria. Para poder ser salva, deve vencer todos esses maus traços que lhe são peculiares e imitar o caráter de seu divino Senhor, buscando a oportunidade de fazer bem aos outros e amando os outros como Cristo nos amou. Deve cultivar o precioso dom do amor que nosso Salvador possuía em tão grande escala. Sua vida era caracterizada por nobre e desinteressada benevolência. Toda ela não teve a mancha de um único ato egoísta. Sejam quais forem os motivos do marido, pôs ele uma terrível pedra de tropeço no caminho da esposa, a lhe embaraçar a obra de vencer. E se a transferência for feita para os filhos, podem seguir-se os mesmos maus resultados. Deus lê seus motivos. Se ele for egoísta e tiver feito a transferência para encobrir sua cobiça e se justificar de qualquer coisa para o avanço da causa, seguir-se-á certamente a maldição do céu. Deus lê os propósitos e intenções do coração e prova os motivos dos filhos dos homens. Pode ser que seu assinalado e visível desagrado não se manifeste como no caso de Ananias e Safira. Contudo, no fim, o castigo não será de modo algum mais leve do que o que lhes foi infligido. Procurando enganar os homens, estavam mentindo a Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Esses não suportarão juízo melhor do que o homem que recebeu um talento e o escondeu na terra. Quando chamado a prestar contas, acusou a Deus de injustiça. Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mateus capítulo 25, verso 24. Disse Deus: Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versos 28 e 30. Esse homem estava temeroso,
de que seu senhor fosse beneficiado com a melhoria de seu talento. Vi que há muitos que envolveram seus talentos num lenço e os enterraram. Eles parecem pensar que cada centavo investido na causa de Deus está perdido, sem chance de recuperação. Para os que assim pensam, assim realmente acontece. Eles não receberão qualquer recompensa. Contribuem com relutância apenas porque se sentem obrigados a fazer algo. Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Os que se gabam de poderem transferir suas responsabilidades sobre a esposa ou os filhos estão sendo enganados pelo inimigo. A transferência de propriedade não lhes diminuirá a responsabilidade. Eles são responsáveis pelos meios que os céus puseram sob os seus cuidados, e de modo algum se podem eximir de sua responsabilidade, enquanto delas não se desobrigarem por haverem devolvido a Deus o que ele lhes confiou. O amor ao mundo separa de Deus. Se alguém ama ao mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, verso 15. É impossível alguém discernir a verdade enquanto o mundo possui suas afeições. O mundo se interpõe entre eles e Deus, obscurecendo a visão e amortecendo as sensibilidades de tal maneira que é impossível discernir as coisas sagradas. Deus lhes apela: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Tiago, capítulo 4, verso 8 e 9. Aqueles que têm manchado suas mãos com a sujeira do mundo devem purificar-se de sua imundícia. Aqueles que pensam poder servir ao mundo e ainda amar a Deus têm a mente dividida. Não podem servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, verso 24. São homens de duplo ânimo, amando o mundo e perdendo todo o senso de suas obrigações para com Deus, e ainda professando ser seguidores de Cristo. Não são nenhuma coisa nem outra. Perderão ambos os mundos, a menos que limpem as mãos e purifiquem o coração pela obediência aos puros princípios da verdade. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6. Nisto é perfeita a caridade para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João capítulo 4, verso 17. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, verso 4. A concupiscência do mundo está destruindo a verdadeira piedade. O amor ao mundo e às coisas que há no mundo está causando separação do Pai. A paixão pelo lucro mundano está aumentando entre os que professam estar aguardando o breve aparecimento de nosso Salvador. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida estão controlando até mesmo professos cristãos. Esses estão buscando as coisas do mundo com gananciosa cobiça, e muitos trocarão a vida eterna por lucro não santificado.